Bom dia! Estou aqui para gravar mais um devocional, nosso café espiritual, para alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus, que o nosso Senhor vem nos trazer hoje. Hoje vamos falar de um assunto bem delicado, um assunto que muitas das vezes nós deixamos roubar o nosso presente e que nós deixamos muitas das vezes isso nos atrasar. Por quê? Porque muitas das vezes nós não enfrentamos o nosso passado. E sobre o que nós vamos falar hoje? Enfrentar o passado, buscar nos desvencilhar de vez do passado, nos abandonar, que nós venhamos estar buscando forças na palavra, direcionamento do Senhor na palavra, para poder estar apagando as coisas ruins do passado. Mas como assim apagando? A gente vai ter amnésia? Não, mas o Senhor vai fazer com que tudo que um dia no passado te paralisou venha se destravar, venha trazer para você uma nova visão e uma nova expectativa para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Hoje nós vamos falar no versículo de 43 de Isaías e o capítulo 43, versículo 18. Gente, perdão, eu sempre troco isso. Mas eu quero aqui dizer para vocês que Isaías, nesse capítulo 43, vem nos falar de muitas coisas. E uma delas é sobre isso. É sobre a gente esquecer o que se foi e não viver no passado. A palavra de Deus diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí, esse é o 49. Esse 49 vem nos dizer assim, o 19 quer dizer, perdão. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então o Senhor, Ele não tem deserto que Ele não possa florescer, não tem deserto que Ele não faça brotar água da rocha se preciso for. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege do calor no deserto, Ele nos protege do frio à noite no deserto, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, Ele faz com que nossa roupa, nosso sapato não se perca quando estamos no deserto, porque deserto não é para matar, deserto é para nos transformar, deserto é escola, deserto é um tempo de qualidade que nós dedicamos ao Senhor. Como assim? Perdão. Quando o Senhor permite que nós entremos no deserto, é para que Ele venha moldar o que precisa ser moldado em nós. Eu passei e passo por situações nas quais o Senhor tem lapidado, tem me moldado e tem me colocado no fogo para que tudo que não provém dele seja destruído, seja arrancado de uma vez por todas da minha vida, do meu caminho. E é assim que o Senhor quer fazer na sua vida. E é por isso que Ele diz que você tem que enfrentar o seu passado, porque o passado muitas das vezes nos prende e não nos deixa evoluir, não nos deixa ir adiante, porque por mais que nós muitas das vezes estamos bem ou aparentemente bem, se algo do passado não foi curado, não foi tirado, não foi tratado, aquilo nos paralisa. Vai chegar uma situação na qual nós vamos ser paralisados e aí voltamos à estaca zero. E na meditação de hoje, nós vamos entender o porquê. Às vezes o passado pode ser um peso que nos impede de seguir em frente.
Na Bíblia, vemos um exemplo parecido na vida de Paulo. Antes de se tornar um apóstolo, ele era um perseguidor da igreja. Quando encontrou Jesus, teve que deixar seu passado para trás e abraçar uma nova identidade que Deus tinha para ele. E foi fácil? O próprio Jesus, quando encontrou com Saulo, que depois foi trocado seu nome para Paulo, quando encontrou com ele no caminho de Damasco, o próprio Jesus disse a ele assim: dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Pois é, relutar, fazer o que é contrário à vontade dele, isso é muito difícil e é uma dura coisa. Então o Senhor ali estava dizendo a ele que o preço de tudo, até naquele momento que ele tinha feito contra os servos do Senhor, ia ser trabalhado de uma maneira diferente, porque Paulo foi ali transformado para ganhar almas, foi humilhado, apanhou, não teve, como se diz, ninguém deu crédito a ele. As pessoas que andavam com Jesus, os apóstolos que andavam com Jesus, que era para apoiá-lo, não acreditaram nele. Porém, ele teve que passar por todo esse processo para poder viver. Ele teve que lidar com o passado dele para ser o apóstolo Paulo, que hoje todos enchem a boca para dizer que quer ser como Paulo. Mas Paulo disse assim, se vocês não dão conta de seguir Jesus, façam como eu. Só que Paulo abriu mão de tudo. Ele foi sim, em todas as partes, em todas as áreas da vida dele, ele foi testado e aprovado, porque ele entendeu que o Senhor é quem cuidava dele e que a graça do Senhor bastava para a vida dele. Porque muitas das vezes nós vamos para a presença do Senhor, ou conhecemos a palavra do Senhor e queremos que o Senhor faça algo que não condiz com a palavra do Senhor. Ou então buscamos na igreja, vamos dizer assim, porque aí você não está buscando em Deus, buscamos, às vezes, muitas pessoas vão para a igreja buscando riquezas. É claro que nós podemos ser prósperos, podemos sim ficar bem-sucedidos financeiramente, e isso agrada ao Senhor. Porém, essa não é a ideia. O foco é buscar ao Senhor, é buscar aprofundamento, é buscar aproximação, é buscar relacionamento com o Senhor. E o resto Ele faz, porque a palavra dele diz assim, o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6,36, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que você precisa, o Senhor acrescenta na sua vida. Só que você só precisa servir a Ele, obedecer a Ele. Você só precisa buscar o reino dEle e a justiça dEle. E o demais coisas Ele fará. Porque Ele sabe do que precisamos, do que necessitamos e o que nos afasta dEle. Então, o que afasta você dEle, o Senhor nunca vai permitir que você tenha. Agora, se você é uma pessoa transformada, o Senhor vai transbordar na sua vida, em todas as áreas. Então, é por isso que é preciso curar o passado. Porque o passado muitas das vezes nos impede de mergulhar na presença do Senhor. Viver no passado nos impede de enxergar o novo de Deus, que Deus deseja fazer nas nossas vidas.
O Senhor nos convida a esquecer o que se foi e a não viver presos ao que já passou. Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel dos midianitas, ele hesitou. Ele falou: eu sou a menor da minha tribo, eu sou o menor da minha tribo, a minha família é a mais pobre. Quer dizer, ele olhou o lado físico. E o Senhor não olha isso na gente. Ele lembrou das limitações dele, do povo dele. Mas Deus, porém, o encorajou a olhar para o futuro com esperança e fé. E hoje o Senhor manda te encorajar. Olhe para o seu futuro com fé. Pare de olhar as circunstâncias, porque tudo ao seu redor pode dizer que não vai acontecer, mas o Senhor, o dono de tudo, o dono da prata, do ouro, o dono da sua vida, o que faz e desfaz, o que honra e abate, aquele que dá e aquele que tira, aquele que mata e aquele que dá vida, o que exalta e o que humilha. O Senhor é o único que pode, e Ele é o Deus do impossível. Então, se Ele disse que vai acontecer, não se preocupe. Mas eu estou vivendo em meio ao caos, não tem problema. Ezequiel foi levado ao meio do vale de ossos sequíssimos. E o Senhor falou para ele: o que você vê? É meio irônico, né? Mas o Senhor, Ele sabe o que é que Ele tem que enxergar, o que nós temos, Ele quer que nós enxergamos além. E é desta maneira que Ele fez com Ezequiel. Ele falou para Ezequiel que você vê ossos, eu vejo um exército. Aí Ele falou para Ezequiel profetizar. O poder da palavra. Então profetize bênçãos na sua vida, bênção na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes, do seu esposo, da sua esposa. Profetize, porque o poder que há na palavra é surreal. É por isso que o Senhor diz que a palavra é viva. Então tudo que você falar, toda palavra que sair ou lançada, que é assim que está escrito na palavra de Deus, lançada não voltará vazia, fará o que se apraz. Então, tudo que você desejar voltará para você em dobro. Então, deseje o bem, fale o bem, profetize a bênção e não se esqueça que quanto mais você faz, mais o Senhor retribui. Mas, Senhor, nosso dia a dia é cheio de oportunidades para deixar o passado para trás. Deus nos dá a chance de recomeçar. Olha para você ver. Assim como fez com José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, mas não deixou que essas experiências o prendessem. Ao invés disso, ele permitiu que Deus transformasse seu passado em uma história de redenção e bênção. Então, hoje o Senhor está dizendo para você: teu passado é um degrau para a vitória do que eu tenho para você. É só um degrau, porque o que eu tenho para você é extraordinário. Então hoje o Senhor manda te dizer, como José foi humilhado, massacrado,
vendido como escravo. Tudo isso pela própria família. Então, muitas das vezes, nós somos o que nós queremos quando não deixamos as outras pessoas definirem o nosso futuro. Nós alcançamos o propósito de Deus para a nossa vida. Então faça como José. Não deixe nada do passado te adoecer, criar raiz de amargura dentro de você, dizendo, mas eu fui injustiçado. E quem não? Aí você vai entender o que Deus faz. Porque se você deixar essa raiz de amargura, de angústia, de falta de perdão brotar dentro do teu coração e criar aí raiz, um bloqueio, você vai perder o melhor. Porque você vai estar preso em algo que te proíbe ou que não te permite viver nada. Porque você se vitimizou, você ficou estagnado em um acontecimento do passado e não conseguiu se libertar. Louvado seja Deus. E hoje o Senhor quer te libertar, quer quebrar esses grilhões e te dar uma nova direção, porque Ele faz nova todas as coisas. Ele renova as nossas forças em todo momento. Deus deseja fazer algo novo na sua vida. Não importa quais sejam os erros, falhas ou dores do passado. Quando decidimos nos entregar ao Senhor, Ele transforma a nossa história. O primeiro passo para para essa transformação acontecer, é enfrentar o passado com coragem, crendo que Deus é capaz de fazer todas as coisas novas. Tome posse da sua vitória, receba o teu presente e saiba que todos os dias o Senhor renova as suas forças e além disso Ele te dá uma oportunidade de recomeçar. Basta você dar o primeiro passo. Então, hoje, fuja do seu passado. Tenha coragem de enfrentá-lo e não deixe ele te destruir e nem roubar a sua bênção. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.